Olá, sou o professor Jefferson Oliveira. Hoje eu vou falar com você, concurseiro, estudante de pedagogia. Esse vídeo faz parte de uma sequência onde estou abordando os pressupostos e as concepções da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e os processos de alfabetização e letramento. Então vamos lá. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e os processos de alfabetização e letramento. Os pressupostos introdutórios. Na página 59, nós vamos observar essa citação direta longa. Diz assim: se a linguagem de comunicação pressupõe interação entre as pessoas que participam do ato comunicativo com e pela linguagem. Cada ato de linguagem não é uma criação em si, mas está inscrito em um sistema semiótico de sentidos múltiplos e, ao mesmo tempo, em um processo discursivo. Então, nós observamos aí alguns pressupostos da teoria batiniana em relação à linguagem, como, por exemplo, a linguagem de comunicação, pressupõe interação e que ocorre em um processo discursivo. Então, a língua escrita e língua portuguesa fazem com que o homem se desenvolva socialmente por meio do ato comunicativo. Logo, o homem passa a ser mediado pela própria linguagem, tendo condições de, com ela, se comunicar consigo mesmo e com os outros. Esse pressuposto que nós vamos observar aqui, ação, reflexão e ação, ele está contido na BNCC. E a BNCC ela não veio para abolir, para extinguir com os referenciais que nós tínhamos anteriores à educação, como, por exemplo, os PCNs. Esses referenciais, eles dialogam com a BNCC dialoga com eles. Logo, esse processo de ação, reflexão e ação é um pressuposto que vem já desde os PCNs. Lá nos PCNs, em língua portuguesa, nós vamos observar que nós veremos esse pressuposto, onde a aprendizagem do aluno, do estudante, ele passa por esse processo de ação, reflexão e ação. E isso ocorre porque é através do domínio das estruturas linguísticas que o aluno ele as reconhece e é capaz de reconhecer qualquer tipo de linguagem, podendo assim melhor manipulá-las. A estrutura da BNCC. Vamos começar pela educação infantil. Primeiro, nós veremos que na educação infantil, nessa etapa da educação, nós teremos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. O primeiro você está vendo aí na tela, brincar. O segundo, conviver. O terceiro, participar. O quarto, explorar. O quinto, conhecer-se. E o sexto, expressar. Então, nós veremos o que são direitos de aprendizagem e desenvolvimento mais à frente. Depois, nós veremos os campos de experiências, que são 5. O eu, o outro, o nós é o primeiro. Corpo, gestos e movimentos é o segundo. Escuta, fala, pensamento e imaginação é o terceiro. Traços, sons, cores e formas é o quarto. E o último e quinto, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses são os campos de experiências. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós vemos aí 2 figuras geométricas, né? Creche e pré-escola, dentro delas. A creche, ela compreende uma etapa da educação infantil, assim como a pré-escola. Ou seja, a educação infantil, na BNCC, ela é dividida em creche e é dividida em pré-escola. E o termo agora adequado para aquelas crianças que participam dessa etapa são grupos etários. Como, por exemplo, na creche nós temos os bebês, o primeiro grupo etário, e as crianças bem pequenas. Os bebês, eles são classificados como de 0 até 1 ano e 6 meses. E as crianças bem pequenas são classificadas nesse período, nesse lapso temporal de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Então, vemos que na pré-escola nós só teremos um grupo etário, que são as crianças pequenas, que são aquelas crianças de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Então, observamos que na etapa da educação infantil, os grupos etários são divididos em creche e pré-escola. Na creche nós temos os bebês e as crianças bem pequenas,
E na pré-escola nós temos as crianças pequenas. Atentem-se às nomenclaturas vigentes na BNCC. Grupos etários: bebês, crianças bem pequenas na creche e crianças pequenas na pré-escola. A estrutura da BNCC. Nós vemos aqui um campo de experiência, que é traços, sons, cores e formas. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são específicos de cada campo de experiência e de cada grupo etário. Como, por exemplo, nesse campo de experiências, traços, sons, cores e formas, nós temos aqui 3 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Um para o grupo etário dos bebês, outro para as crianças bem pequenas. Esses 2 compõem, lembra a etapa? Isso mesmo, a creche. E as crianças pequenas, a etapa é da... Isso mesmo, para a escola. Nós vemos aqui um código alfanumérico. Esse EI, que está aí sublinhado de roxo, de lilás, indica que é a etapa da educação básica. EI, educação infantil. Esse 02 corresponde ao grupo etário. O 01 é o grupo etário dos bebês, 02 é o grupo etário das crianças bem pequenas e o 03 é o grupo etário das crianças pequenas. Já esse TS, no caso o par de letras, ele indica o campo de experiência. Então, TS são traços, sons, cores e formas. É o terceiro campo de experiências. E, por último, esse par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial. Então, se refere à habilidade. Agora vamos à estrutura da BNCC no ensino fundamental, anos iniciais. Nós vemos que começamos a ter novas nomenclaturas também no ensino fundamental, anos iniciais. Começamos por área de conhecimento. Então, área de conhecimento, especificamente para o processo de alfabetização e letramento, nós vamos ter área de conhecimento, linguagens, certo? Dentro da linguagem, nós teremos o componente curricular, que é aquilo que nós conhecemos como disciplina, nesse caso, língua portuguesa. E só lembrando, galera, linguagens tem vários componentes curriculares, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física. Então, especificamente aqui, em relação ao processo de alfabetização e letramento, a área de conhecimento é linguagens, o componente curricular, disciplina, é a língua portuguesa, e cada componente curricular, seja língua portuguesa, seja arte, seja ensino religioso, ele tem as suas competências específicas. São 10 competências específicas do componente curricular língua portuguesa, certo? Outras nomenclaturas que você vai observar e terá que se familiarizar são essas 4. Campos de atuação, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. Isso aqui eu estou me referindo especificamente ao componente de língua portuguesa da área de linguagens. Nós temos 4 campos de atuação. São eles: vida cotidiana, das práticas de estudo e pesquisa, campo artístico literário e da vida pública. Professor Stephenson, existem outros campos de experiência além desses 4? Existem, mas para o processo de alfabetização e letramento, primeiro e segundo ano, lembrem que a BNCC ela traz esse advento, o processo de alfabetização e letramento, ele na etapa do ensino fundamental nos iniciais, ele se limita ao primeiro e segundo ano, o ciclo é primeiro e segundo ano, não é mais do primeiro ao terceiro ano. Houve uma redução. Então, nós temos diversos outros campos de atuação no componente curricular língua portuguesa, mas no processo de alfabetização nós teremos somente esses 4. As práticas de linguagem, quais são? Oralidade, leitura e escuta, análise linguística semiótica e produção de textos, produção textual. Essas são as 4 práticas de linguagem. Teremos os objetos de conhecimento, que os objetos de conhecimento, muitos associam, dizem que há bastante similitude com os conteúdos.
As habilidades, muitos associam com os objetivos de aprendizagem. Inclusive a BNCC, ela faz até essa associação realmente, onde habilidade é sinônimo de objetivos de aprendizagem. Aqui nós temos a estrutura da BNCC, de como ela está lá, do componente língua portuguesa, primeiro e segundo anos, justamente o ciclo de alfabetização e letramento. Então nós vemos aqui os tópicos lá em cima, práticas de linguagem, nós vemos aquelas práticas de linguagem, né? Dentre elas, leitura e escuta, análise linguística e semiótica. Aí nós vemos todos os campos de atuação abaixo de práticas de linguagem. O que isso significa, professor Stephenson? Significa que essas práticas de linguagem, esses objetos de conhecimento, essas habilidades, elas podem perpassar por todos os campos de atuação que nós vimos. E por que isso, professor? Porque na BNCC, especialmente na área de linguagens e o componente curricular língua portuguesa, o texto é que permeia, o texto é o norteador da aprendizagem do aluno, é o norteador da aprendizagem do estudante. Então, nós vemos aí os objetos de conhecimento, que é o que vocês podem assimilar com o conteúdo, e as habilidades é o que vocês podem assimilar como objetivos de aprendizagem. Agora vamos às especificidades de cada conceito que nós vimos lá na educação infantil. Direitos de aprendizagem. O que são direitos de aprendizagem? Os direitos de aprendizagem, eles substituem na educação infantil a noção de competência para colocar ênfase no desenvolvimento integral da criança e não apenas escolar. Há direitos estéticos, explorar e expressar-se, os direitos éticos, brincar e conviver, e políticos, participar e conhecer-se. Então, vemos que os direitos de aprendizagem, que são 6, lá no início da nossa aula, nós vimos que eles se dividem em 3 grupos, estéticos, éticos e políticos, e ele engloba a questão do desenvolvimento integral da criança. Os campos de experiências. Os campos de experiências são as situações e experiências concretas da vida infantil. É aquilo que o aluno ele traz do seu cotidiano, é aquilo que o aluno ele pode entrar em contato no seu dia a dia, ou seja, as situações e experiências concretas da sua vida. E os objetivos de aprendizagem, o que são? Os objetivos de aprendizagem são comportamentos, habilidades, conhecimentos e vivências que a criança precisa desenvolver. Há uma discussão que sempre observamos em relação à educação infantil, a questão do cuidar e a questão do educar. Como é que a BNCC trata disso? A BNCC entende o que em relação a uma situação bastante concreta, como, por exemplo, trocar fralda é cuidar. Quando você dá um banho, é cuidar. Mas o objetivo da educação é educar. A BNCC ela traz o cuidar e o educar como relações interacionais, ou seja, quando o professor ele cuida, troca uma fralda, dá um banho, dá uma comida, ele está educando. E quando ele educa, ele também está cuidando. Então, são essas relações interacionais entre cuidar e educar e cuidar, que uma complementa a outra, uma dialoga com a outra, e isso acaba desmistificando aquela relação do educar e do cuidar. Agora abordaremos alguns conceitos da etapa do ensino fundamental. Vamos começar pela competência. O que é competência? Competência, de acordo com a BNCC, é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana do pleno exercício. O significado do conceito de competência, ele não é, digamos assim, unânime. Tem um professor da USP, Lino de Macedo, inclusive referência na teoria piagetiana, onde ele traz uma outra definição em relação à competência. Mas a BNCC adota parte dessa definição aí, em relação à competência. Então, muito desse conceito é oriundo da teoria do professor Azevedo. Habilidades. As habilidades são capacidades de natureza prática, conceitual ou socioemocional
uma pessoa desenvolve para desempenhar determinado papel ou função. É importante deixar claro que as competências na BNCC, elas podem ser entendidas, elas são sinônimos de direitos de aprendizagem e as habilidades são sinônimos de objetivos de aprendizagem. Espero que tenha ficado claro para vocês. Quaisquer dúvidas, espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, você deixa o seu comentário aqui embaixo que eu responderei. E é uma sequência de vídeo. Na próxima videoaula, nós abordaremos como se dá na prática a relação entre a BNCC e o processo de alfabetização e letramento, não somente no ensino fundamental, mas também na educação infantil. Veremos como ocorre essa transição da educação infantil para o ensino fundamental.